pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos ao meu canal. Eu vou fazer hoje alguma manutenção aqui nas minhas estapélias. Vou mudar essa estapélia de vaso. Esse vaso tá do mesmo que eu comprei. Ele tá bem pequeno, né? Ela já deve ter chegado com as raízes no fundo do vaso, porque essas plantas elas têm um enraizamento bem forte, né? Ela vai no fundo do vaso. Precisa de um vaso sempre mais generoso para elas desenvolverem bem. Essa tá bem estagnada. Eu acredito que seja por conta disso, né? O substrato dela já tá velho e eu vou estar mudando ela então para uma bacia maior. E essa bacia ela vai ter muito mais condição de desenvolver, crescer, né? E ficar bem mais bonita. Ela tava no sol, pessoal. Essa planta tem um porém. Ela no sol, ela vai muito bem também no sol pleno. Só que ela fica bem roxa assim, ó, né? Com cores bem escuras. E eu não gosto não, gosto dela mais verdinha. Gosto dela, né, com aquela aparência de planta mais viçosa, não de planta rústica. Eu tenho plantas que eu gosto dela rústica e essa não é o caso. As estapélias, elas, como todas as pessoas especialistas aí falam, né, são plantas de sol pleno que precisam de no mínimo 6 horas de sol. E também diz que gostam muito de água, principalmente na época que estão florescendo. Mas comigo, as minhas experiências não foram boas em época de chuva. Essa aqui, por exemplo, que eu deixei aqui para mostrar para vocês, que é aquela estapélia gigante, essa aqui é aquela cor vinho, né? Eu vou mostrar daqui a pouco para vocês a minha de cor amarela, que eu ainda tô formando ela ainda, fazendo mudas, né? Aumentando ela. Então essa é um dos vasinhos que eu salvei, porque a minha apodreceu parte dela. As pontas que eu tirei, eu cortei a parte podre, coloquei nesse pote 11 e elas salvei, né? Consegui salvar, elas brotaram e já estão aqui cheias de mudinhas. E eu tenho o vaso que é considerado a planta mãe e essas que foram salvas, mas da época da chuva. Então, a época de chuva, eu não tive uma experiência legal, não. Vou até mostrar aqui para vocês o meu estapelianthus Decari. Esses estapelianthus eu quase perdi. Se eu não tivesse tomado atitude rápida com ele, ele tinha morrido. Aí a gente pensa assim, depende do substrato. O meu substrato, pessoal, mais airado do que estava, era impossível, porque ele tinha tantas partículas grandes, era um substrato bem levinho, mas a água foi demais, foi chuvas muito intensas, eu acho que passou da medida, né? Eu não sei se algum motivo tem, sempre tem um motivo. Pode ter sido o vaso que entupiu os furos, pode. Não vou dizer que se ele estiver numa condição excelente, vaso com furos grandes, substrato levinho, que ele não vai aguentar. Ele pode aguentar sim, né? Muitas pessoas conseguem cultivar o Stapelianthus decari no sol e na chuva, no tempo mesmo, né? Tranquilamente exposto na natureza. Só que para mim não foi legal. Eu tive que correr com ele para esse vaso. Tava numa bacia preta. Não sei se... Eu tenho certeza que muitas amigas aqui que me seguem desde sempre, desde quando eu comecei os vídeos aqui no meu canal, né? Que sabe que eu tinha feito um arranjo muito bonito com ele. Eu coloquei minha Orbea variegata e fiz um arranjo, ficou bem interessante, numa bacia grande. Porém, tive que desmontar rapidamente, cortar as partes podres e desfazer totalmente. Cada uma foi para um vaso. A minha Orbea variegata, pessoal, ela simplesmente, eu quase perdi. Eu tirei dela pontinhas. Eu vou mostrar para vocês como que ela tá hoje, que eu consegui salvar. Aqui, pessoal, tá a minha Orbea variegata. Ela tava junto com o Stapelianthus no mesmo vaso, então eles formavam um contraste de cor que eu gostava demais. Ela é verdinha e ele tem essa cor seca, né, parecendo que tá morrendo. E eles estavam assim, ó, bem bonitos os dois, formando um lindo arranjo. Mas o que aconteceu? Ela quase acabou, assim, eu tirei pontinhas. Isso aqui, eu tirei esse... Olha, esse aqui é uma ponta podada, esse aqui é outro, esse pouquinho aqui, ó, mais escuro desse lado.
Posso contar para vocês aqui, ó, quantos pedacinhos que eu fui colocando. E tudo isso aqui, ó, esses brotinhos surgiram depois. Então, ela realmente, ela regenerou inteira, mas eu quase perdi. Tá nessa floreirinha que ela é pequena, ela cabe na palma da minha mão. Vou afastar um pouco aqui para mostrar para vocês, olha. Ela cabe na palma da minha mão. E era uma planta que já tinha uma touceira enorme. Mas, graças a Deus, eu consegui salvar a tempo. O mais importante foi que eu retirei da chuva, passei ela para um vaso pequeno e coloquei na varanda, onde recebe bastante iluminação, mas não recebia sol. Só recebia o solzinho da manhã através do vidro, né? E assim tá dando certo. Esse aqui mesmo recebe o sol da tarde, bastante forte, porém através do vidro. Não é aquele sol diretamente na plantinha, né? Ele tem uma cor muito bonita e eu acho que agora ele chegou no tom que mais me agrada, porque ele é escuro, mas eu ainda vejo verde nele, ele tá bonito. Outra coisa, pessoal, que gosta, uma praguinha que ama ele, são as cochonilhas de carapaça. Ele deu também muitas e acabou também, né, contribuindo para que ele definhasse. Mas eu apliquei o inseticida e fui acabando. Hoje ele não tem mais. Pelo menos aqui, olhando assim, ó, eu não tô observando nenhuma, mas eu sempre tô de olho. Ele deu muito trevinho, nasceu muito trevinho nele. Eu tô sempre tirando. Trevinho é indicativo que o substrato tá faltando cálcio. Mas nesse caso aqui não vou repor. Eu retiro os trevinhos e eu tô achando que ele tá uma planta muito bonitinha, tá desenvolvendo bem. Deu floração, tem alguns botões, né? De vez em quando aparece uma florzinha. E ele é bem interessante. E tá dando certo o cultivo dele dessa forma. Agora aqui eu vou puxar a bacia, eu vou colocar essa aqui. Vou tentar levantar um pouco aqui para vocês verem melhor. Ver o que dá para eu fazer. Aqui, eu não sei como que tá a situação das raízes, né? Vou tirar ele agora, junto com vocês. Ó. Olha aqui, pessoal, tem a drenagem, né? A pessoa que plantou ele colocou drenagem, tudo direitinho. Eu vou retirar essa drenagem, porque a minha bacia já tem também drenagem de isopor também. O nosso substrato é o mesmo, ela usa o mesmo substrato que eu uso. Eu uso terral, né? E uso carvão. Tô usando bastante carvão agora, principalmente agora no meu substrato, que tá começando de novo em breve a época de chuva, né? Então eu tô aumentando ainda mais. Tá vendo que as raízes estão perfeitas, olha. E tá no terral plantio. Ó, bastante raiz e todas saudáveis. Isso é muito bom. Deixa eu ver se eu acho que eu enchi bastante. Deixa eu abaixar mais aqui. Eu acho que eu enchi a bacia, né? Era pra eu ter deixado aquela margem para acrescentar, mas aqui eu faço juntamente com vocês mesmo. Acho que vai dar. Tá ficando um pouquinho alto aqui, porque a drenagem também, às vezes, ela atrapalha. Aí eu tenho que tirar, porque a drenagem é muito... Tá balançando um pouquinho aí. Vou tentar tirar sem balançar. O isopor tá bem aqui no fundo, ó. Deu pra baixar bem. Eu amo fazer replante assim. Eu sinto que a planta ganha uma vida, né, pessoal? Quando você dá a ela um vaso maior, um substrato bom. Eu coloquei o restante da torta de mamona que eu tinha ali. E esse substrato tá com muito carvão. Pesei a mão no carvão mesmo. Aí essa parte que já tava pendente, ela voltou a ficar aqui, ó. Essa tava pendente no vaso pequeno, né? Aqui ela vai enraizar. Ela enraiza, se ela tiver contato com o substrato, ele enraiza. Aí é bom porque surge novas brotações. Aí depois ele desce, né? Eu acho ele muito bonito quando ela começa a ficar pendente. E essa é aquela que dá aquela flor comprida. Ela é grande, mas ela é meio fechada, né? Essas são as plantinhas que dão a floração bem fedorenta.
Elas são aquelas plantinhas fedidinhas, mas não tira a beleza delas, né? Aquilo ali elas precisam, que na natureza, elas precisam de polinizadores. Então é uma forma de chamar os polinizadores, e as moscas amam aquele cheiro de coisa podre. Aí elas pousam, né? Encostam ali, fazem a polinização. É importante para ela dar semente. E a sementinha dela também a gente pode colocar no substrato. Demora, mas brota. Então ficou assim, completei bastante. Quando eu conseguir pedrinha de novo, porque eu tô sem pedra agora no momento, eu vou colocar, ou então eu coloco o carvão. Tô até pensando em colocar uma camada de carvão mesmo. Ficou interessante, né, pessoal? Olha só como que ficou depois de plantado. Eu vou regar ela, né? Ela ficou uma bacia com muito espaço para ela crescer. Eu gosto de fazer isso para render minhas plantas. Aí quando eu, né, alguém quiser muda, eu vou tirando e eu tenho mais muda, vai só rendendo, não vai ficando aquela plantinha mirrada, sabe? Que às vezes até para tirar uma mudinha pra pessoa, não dá. E eu gosto sempre de ter para passar, porque é chato, eu gosto assim. Se a pessoa chegou na minha casa, gostou da planta, eu tenho muda para te dar. Agora, é chato a pessoa falar, nossa, que linda. Aí você fala, quando tiver muda, aí você acaba esquecendo. Aí quando a pessoa, né, você não vai dar a muda pra pessoa, acaba esquecendo, às vezes demora. Eu já gosto de retirar na hora. Então aqui, ó, ficou bonita. Vou fazer a poda agora. Aqui, pessoal, eu já fiz uma poda nele. Quando eu ganhei ele, é uma mudinha de estapélia amarela. E o que aconteceu? Ela começou a apodrecer a parte de baixo. No substrato que ela veio, ela começou a apodrecer. Aqui dá até pra vocês verem essa pontinha aqui, ó, que ela tá cortada e ela tá enraizada aqui, ó. Tá vendo que dá pra ver umas pontinhas de raiz? Ela tinha apodrecido, eu corri e cortei a parte de cima. Por isso que muitas vezes a gente não pode ter medo de cortar. Porque às vezes, se você vê que tá assim, ó, você fala assim, eu tô com dó de cortar. Aí você vai, acontece alguma coisa na raiz, você perde a planta inteira. O que eu fiz? Eu cortei, ela já me deu uma mudinha aqui, ó. Desse lado, né, aqui, ó. Tem esse brotinho dela, que foi depois que eu podei. Joguei a raiz fora, plantei ela novamente, ela tá até por cima da terra aqui, ó. Mas já tem um enraizamento bom, brotação boa. Começou a crescer. Essa parte daqui pra cima é brotação nova. Mas eu quero render ela mais uma vez. Então, o que eu vou fazer? Eu vou cortar novamente. Eu vou cortar em diagonal. E qual posição que eu vou cortar? Vou cortar em diagonal. Dessa forma. A faquinha tá limpinha. Ó. Cortei em diagonal. Dessa ponta aqui, ó, não teria problema eu cortar reto. Mas essa parte precisa para estar escorrendo a seiva que ela solta. Aqui eu posso jogar canela ou colocar cola instantânea para cicatrizar esse ferimento. Aqui eu não vou colocar no substrato hoje. Tá vendo como que tá molhado? Tem bastante seiva. Eu vou deixar ela dessa forma aqui, ó. Simplesmente lá, desse jeito. Vou deixar. Hoje é terça-feira. No final de semana ela já cicatrizou. Eu coloco ela no substrato e deixo. Aí, toda vez que eu regar ela, eu posso estar regando ela tranquilamente, porque ela já cicatrizou. Mas hoje eu não coloco, porque o substrato tá molhado. Ela pode acontecer alguma coisa aqui, né, interferir, pegar um fungo, alguma coisa. Então, vamos deixar cicatrizar na sombra. Não pode tomar sol, mas pode deixar assim tranquilamente. Foi o que eu fiz com ela quando eu fiz isso aqui. A primeira vez que eu fiz, eu tirei daqui, cortei e deixei deitado em cima da mesma bacia, porque eu queria ela plantada aqui. Quando eu coloquei ela no substrato, ela já reagiu bem, né? Então, aqui dessa forma, eu vou tampar essa raiz dela, que tá muito exposta. O substrato dela tá com adubo, tá com osmocote, então ela tá muito bem. Aqui, provavelmente,
por eu ter cortado, vai surgir novas brotações aqui. Ela ainda vai me dar mais brotação desse lado ou qualquer outro lado aqui. Ela vai ter mais força para brotar. Essa aqui também, quando ela enraizar, vai crescer mais e vai brotar mais. Então é dessa forma que eu vou estar rendendo ela sem medo. Se eu tivesse medo, eu não faria e aí, né, ia depender do tempo. Só esperar mesmo para quando ela brotasse para eu ter mudinha. Eu sempre faço isso sem medo, pessoal. Pode cortar, só fazer todo o procedimento com segurança, né? Não vai plantando logo em seguida, não vai colocando na terra, molhando e também levando para o sol para a planta ficar desidratada. Deixa no cantinho com bastante luz, local bem clarinho, que não tem erro. Depois eu mostro para vocês. Faço a atualização e mostro também o que aconteceu. O dia que ela enraizar, eu posso estar mostrando. O dia que surgir mais brotação também. E aí vocês vão estar acompanhando tudo. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se você gostou, não esqueça do meu joinha e de compartilhar meus vídeos também com as pessoas que gostam de suculentas. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, pessoal.